Você já percebeu que ninguém dentro de um banco te ensina a ficar rico? Que eles falam sobre segurança, juros e planos, mas nunca sobre liberdade? Existe um jogo que está sendo jogado há décadas, um jogo em que poucos entendem as regras, e os que entendem nunca mais voltam a ser os mesmos. Hoje, eu vou te mostrar o que eles nunca quiseram que você descobrisse. Porque o primeiro passo para a riqueza é enxergar a verdade que sempre esteve escondida bem diante dos seus olhos. A maioria das pessoas acredita que o primeiro milhão é um número distante, quase impossível. Acham que é coisa de quem nasceu rico, de quem teve sorte ou de quem trabalha em algo diferente. Mas a verdade é que o primeiro milhão não começa no dinheiro. Ele começa na mente. Antes de qualquer investimento, antes de qualquer aplicação, existe um ponto invisível que separa quem só sonha de quem realmente constrói. Esse ponto se chama mudança de consciência, porque enquanto você continuar pensando como alguém que sobrevive ao mês, você nunca vai agir como alguém que constrói liberdade. O jogo do dinheiro é silencioso. E os verdadeiros vencedores não estão gritando nas redes sociais. Eles estão em silêncio, estudando, aplicando, acumulando pequenas vitórias diárias que ninguém vê menos. Até que, um dia, o mundo inteiro se pergunta: como ele chegou lá? A resposta é simples. Ele entendeu o mapa antes de começar a jornada. Nesse vídeo, eu vou te mostrar esse mapa, não com promessas fáceis, mas com a realidade nua e crua. Porque o primeiro milhão não é sobre ficar rico rápido, é sobre nunca mais voltar a ser pobre de mentalidade. Você já parou para pensar por que tanta gente fala em chegar ao primeiro milhão, mas tão poucos realmente conseguem? Parece que existe um segredo, uma chave escondida que só alguns têm acesso. Mas a verdade é que o que separa quem chega lá de quem fica pelo caminho não é sorte, nem herança, nem genialidade. É mentalidade, paciência e a capacidade de enxergar o jogo do dinheiro além das aparências. Hoje eu quero te mostrar o que ninguém te contou sobre chegar ao primeiro milhão. E te prometo, depois de ouvir isso até o final, você nunca mais vai olhar para o dinheiro da mesma forma. A maioria das pessoas começa a jornada financeira acreditando que o primeiro milhão é sobre ganhar muito dinheiro. Elas olham para os influenciadores, para os carros de luxo, para as viagens e acham que a resposta está em encontrar o investimento mágico, a fórmula secreta, o atalho que multiplica o dinheiro rápido. Mas o primeiro choque de realidade é que o primeiro milhão não é uma questão de matemática, é uma questão de tempo, comportamento e constância, porque o dinheiro é uma consequência menos nunca a causa. Sabe qual é o maior erro de quem começa a investir? É acreditar que o investimento vai mudar a vida antes que a mentalidade mude. É como querer construir um castelo sobre um terreno instável. Você pode até colocar os blocos certos, mas tudo desaba no primeiro tremor. O primeiro milhão começa quando você entende que riqueza não é o quanto você ganha, é o quanto você retém e multiplica ao longo do tempo. É quando você para de querer parecer rico e começa a querer ser livre. Tem uma frase poderosa de Morgan Housel, autor de A Psicologia Financeira: o dinheiro mais poderoso é aquele que você não vê. Essa é uma das maiores verdades que ninguém te conta. Porque os ricos de verdade não estão mostrando seus ganhos. Eles estão construindo silenciosamente, mês após mês, ano após ano. O problema é que a geração atual cresceu acreditando que sucesso é velocidade, que se você não ficar rico até os 30, já fracassou. Mas o jogo do dinheiro não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E quem vence é quem tem fôlego para continuar mesmo quando parece que nada está acontecendo. Pensa nisso. O primeiro milhão não vem do que você faz em um mês extraordinário, mas do que você faz nos 1000 meses normais da sua vida. É a soma das pequenas decisões menos aquela pizza que você deixa de pedir, aquele curso que você faz em vez de gastar num final de semana, aquele investimento que você mantém mesmo quando o mercado cai. Tudo isso parece pouco, mas é como o vento moldando uma rocha. Lento, invisível, mas implacável. Agora, deixa eu te contar algo que ninguém te fala sobre quem realmente chega ao primeiro milhão. Não é sobre o dinheiro, é sobre quem você se torna no processo. Porque para guardar, investir e multiplicar, você vai precisar aprender a dizer não. Vai precisar se frustrar, vai se sentir sozinho, vai duvidar. Você vai ver amigos vivendo o agora e vai se perguntar se está perdendo tempo. E é exatamente nesse momento que o jogo começa. Porque quem permanece, vence. Existe uma metáfora antiga que diz: quem planta uma árvore hoje pode não descansar à sua sombra, mas garante que alguém vai. O primeiro milhão é exatamente isso. É plantar hoje o que o seu eu do futuro vai colher. É deixar de pensar como consumidor e começar a pensar como construtor. Porque o dinheiro gosta de quem sabe cuidar dele. Se você o desperdiça, ele foge. Mas se você o trata com respeito, ele cresce.
se multiplica e passa a trabalhar por você. Mas vamos ser sinceros, o caminho até o primeiro milhão é solitário. Não porque você vai estar sozinho de verdade, mas porque a maioria não vai entender o que você está fazendo. Eles vão rir quando você recusar um rolê para economizar. Vão te chamar de mão de vaca quando preferir investir a gastar. Só que no silêncio do tempo, eles vão perceber que você estava construindo algo que eles não viam. E o mais bonito disso tudo é que o resultado não é apenas um número na conta. É a sensação de liberdade que vem quando você percebe que o seu futuro não depende mais de ninguém além de você. O que ninguém te contou é que o primeiro milhão não acontece de uma vez. Ele acontece devagar. Primeiro você aprende a controlar seus impulsos. Depois aprende a guardar. Depois, a investir. E quando percebe, o dinheiro começa a se multiplicar sem você perceber. O poder dos juros compostos é invisível no início, mas brutal no longo prazo. É o famoso, parece que nada acontece, até que tudo acontece. E para te dar uma visão prática, pensa nisso. Se você investir R$1.000 por mês, a uma média de 1% ao mês, em 20 anos você chega muito próximo do primeiro milhão. Agora, 1% ao mês não é impossível. Mas 20 anos é o tempo que a maioria não quer esperar. O segredo está aí. Quem entende o tempo domina o jogo. Quem ignora o tempo, perde tudo tentando correr. Existe um momento mágico nessa jornada. Quando você percebe que não precisa mais correr atrás do dinheiro, porque ele está vindo até você. Quando os rendimentos dos seus investimentos passam a cobrir seus gastos. Esse é o verdadeiro ponto de virada. É quando o dinheiro deixa de ser um peso e se torna um aliado. E o mais incrível é que isso começa com algo muito simples: decidir não ser mais escravo do consumo. E sabe, o que mais ninguém te conta? Que o primeiro milhão não te faz feliz se você não aprendeu a viver antes dele. Porque o dinheiro não muda quem você é, ele amplifica. Se você é ansioso, ele vai te deixar mais ansioso. Ser generoso vai te permitir impactar mais pessoas. Por isso, o primeiro milhão não é o fim da jornada. Menos é o começo da liberdade. Mas essa liberdade só faz sentido quando você tem propósito. Quando o dinheiro passa a ser ferramenta e não identidade, o primeiro milhão é na verdade um espelho. Ele reflete tudo o que você aprendeu sobre paciência, sobre sacrifício, sobre foco, e é por isso que quem chega até lá dificilmente volta ao ponto de partida. Porque a maior riqueza não é o saldo bancário, é a mentalidade que você construiu para chegar lá. Então, se hoje você está começando, talvez com pouco, talvez com medo, talvez achando que é impossível, respira. Lembre-se de que todo milionário um dia teve um primeiro investimento, que toda liberdade financeira começou com uma decisão simples: parar de terceirizar o futuro. Você não precisa de sorte, nem de herança, precisa apenas de clareza, paciência e um plano. Um plano que você siga mesmo quando o mundo disser para desistir. Porque é aí que o milagre acontece, não na conta bancária, mas dentro de você. E quando esse dia chegar, quando você olhar para trás e perceber que chegou lá, vai entender que o maior segredo sobre o primeiro milhão é que ele nunca foi sobre o dinheiro. Sempre foi sobre se tornar a pessoa capaz de conquistá-lo. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, respira fundo e promete para si mesmo: eu vou começar hoje, e se quiser continuar aprendendo como chegar à sua liberdade financeira, com clareza e propósito, se inscreve no canal, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você lida com o dinheiro e com a vida. Mas antes de encerrar, deixa eu te contar uma coisa que poucos entendem. A jornada até o primeiro milhão não é só sobre dinheiro, é sobre autodomínio. Você vai perceber que o maior inimigo não é o mercado, não é o governo, não é a falta de oportunidade. O maior inimigo é o seu eu impaciente. A parte de você que quer resultado rápido, que o sei compara, que duvida no meio do caminho. Dominar essa parte é o que separa os que chegam dos que desistem. O primeiro milhão exige controle emocional. E esse é o ativo mais valioso que um investidor pode ter. Existe também o poder invisível do ambiente. Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. E isso vale para o dinheiro também. Se você vive cercado de gente que gasta tudo, você vai achar normal fazer o mesmo. Se convive com quem investe, estuda e pensa no futuro, o seu padrão muda. Então, se quiser acelerar o caminho até o primeiro milhão, mude o ambiente. Siga pessoas que te inspiram, consuma conteúdos que te elevam e se afaste de quem te prende no mesmo ciclo. É duro, mas necessário. Outro ponto crucial é aprender a investir não apenas em ativos, mas em você mesmo. O maior retorno da sua vida virá da sua capacidade de gerar valor. Cursos, livros, habilidades, tudo isso é multiplicador de renda. Muita gente quer investir na bolsa, mas esquece de investir na própria mente. E aqui vai uma verdade incômoda.
O seu primeiro milhão começa na sua cabeça antes de aparecer na sua conta. Também existe o que eu chamo de fase invisível da riqueza. É aquele período em que nada parece dar certo, os resultados não aparecem e o esforço parece em vão. Mas é ali que a transformação acontece, porque toda grande mudança é silenciosa antes de ser visível. O que ninguém te conta é que o crescimento financeiro é como o bambu chinês. Durante 5 anos, ele cresce debaixo da terra, criando raízes. E só depois, de repente, começa a subir vários metros em poucas semanas. A maioria desiste antes de ver o bambu crescer. Por fim, entenda, o primeiro milhão não é o fim da linha, é o início da verdadeira abundância. Quando você chega lá, percebe que o próximo passo não é acumular, mas multiplicar propósito. É usar o que você construiu para criar impacto, para ajudar outros, para deixar um legado. Porque o dinheiro que só serve para você é pequeno demais. A verdadeira liberdade vem quando você percebe que pode mudar o mundo à sua volta, menos começando por mudar a si mesmo.